Abrimos a palavra de Deus no capítulo 3, na epístola de Paulo aos Efésios, no versículo 14 ao versículo de número 21, 14 a 21. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por esta causa, me ponho de joelhos diante do meu Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos louvar nosso Deus, vamos orar a Ele. Senhor Deus e Pai grandioso, nós pedimos, ó Deus, que Teu Espírito seja conosco, ó Deus. Que a Tua palavra fale em nosso coração nesta manhã, que seja o Teu Espírito nosso instrutor. Dai, meu Deus, toda a intrepidez do Teu Espírito, para que a pregação da Tua palavra seja, ó Deus, de acordo com a fidelidade a ela, ó Deus, seja fiel a ela, e que nós não nos afastemos dela, Senhor. Nos ajude, nos ilumine, nos instrua, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, Epístola de Paulo aos Efésios, já chegamos ao capítulo 3, a partir do versículo 14. Vimos que Paulo, ele faz uma digressão falando sobre a sua vida, no capítulo 3, do versículo 1 ao 13, falando do seu ministério, que Deus deu a Paulo, concedeu a Paulo, e ele usa, então, no capítulo 3, versículo 1 a 13, ele pode ser bem resumido, como o John Stott resumiu, e esse é um bom resumo, de 1 a 6 falando de revelação, e de 7 a 13 falando da comissão de Paulo. Paulo usa a primeira pessoa e usa a terceira pessoa, a segunda pessoa do plural, no primeiro capítulo. Agora ele vai mudar, ele vai usar a primeira pessoa do singular. Ele usou a primeira pessoa do singular e a segunda pessoa do plural da outra vez. Agora ele vai usar a primeira pessoa do singular e depois vai usar a primeira pessoa do plural no final. Você vai ver como é que Paulo faz essa modificação. E no versículo, então, 14 em diante, ele está continuando. Primeiro que ele fala da graça de que Deus deu, a insondável riqueza de Cristo, a multiforme sabedoria de Deus, que Deus concedeu àqueles irmãos, concedeu à igreja. A igreja então manifesta a glória de Deus através do seu ministério, do evangelho. É manifestado a glória de Deus, é a manifestação da sabedoria, a multiforme sabedoria de Deus. Ela é demonstrada, ela é claramente exposta pela igreja. A igreja que é o instrumento para que Deus faça isso, inclusive para que Ele demonstre tanto aos principados e potestades, aos anjos. A partir do versículo 14, nós não vamos falar de todo o contexto, que estamos sempre repetindo. Então, no versículo 14, o texto diz: Por esta causa me ponho de joelhos. Veja que Paulo já fez isso anteriormente. No capítulo 1, ele começa adorando a Deus, depois ele faz uma oração para aqueles irmãos. Agora, Paulo fala do seu ministério, do que ele fez, a revelação de Deus a ele. Deus revelou um mistério que estava antes oculto, e Paulo então depois fala que ele veio a revelação para ele, uma revelação através do Espírito Santo de Deus para ele, e depois Paulo vai demonstrar que Deus o envia para pregar as insondáveis riquezas de Cristo. Deus comissiona Paulo a fazer isso. Mas a partir do versículo 14, Paulo agora também vai orar. Então ele faz a introdução do versículo 14 até o versículo de número 16, número 15, ele diz: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. O apóstolo usa aqui a palavra, então, família, na ideia grega, a ideia de pátria,
poderia ser traduzido como pátria, mas ele está usando aqui a ideia, a tradução melhor seria realmente a que está aqui em português, a pátria significando família. E Paulo então ele une agora, ele ora, se põe de joelhos diante do Pai, e ele usa o nome agora Pai, de Deus o Pai. Ele traz aquela ideia, a própria ideia que Jesus trouxe da paternidade de Deus, para mostrar que Deus, ele é o Pai de uma só família que está sendo construída entre gentios e entre judeus. Deus está trazendo uma só família. E interessante que o apóstolo Paulo usa uma expressão aqui de joelhos. E geralmente o judeu orava em pé, não era assim? As orações do judeu. Quero que todo mundo fique em pé, que levante mãos santas, os varões orem em todo o canto. Paulo agora se coloca de joelho. E essa expressão de joelho para Paulo está muito mais condizente com a ideia do próprio Jesus que se prostra, como pedindo ao Pai, orando ao Pai. E na verdade, uma ideia de humilhação. Paulo está de joelho diante do Pai, de tanto dessa multiforme sabedoria de Deus, dessa glória que é manifestada pela igreja, de que Jesus tem feito pela sua igreja, do que o Espírito Santo tem feito pela sua igreja, do que o Pai tem feito pela sua igreja, e a Trindade tem feito pela sua igreja. Ele se coloca de joelho, ele se humilha ali diante do Pai. A ideia de que ele está inclinado ali. Uma outra forma nos judeus no Antigo Testamento era quando eles se colocavam, se prostravam no chão. Paulo está dizendo: eu estou aqui de joelhos diante do Pai, porque diante de tudo que Deus tem feito, a multiforme sabedoria dele, da insondável riqueza de Cristo. Depois que ele faz essa introdução, ele diz que Deus, ele é Pai tanto da família, do nome da família, tanto no céu como sobre a terra. A ideia de que nós temos um Pai cósmico. Deus é um Pai cósmico. A igreja do Senhor, constituída tanto daqueles varões que estavam ali, aqueles homens que israelitas e gentios, daqueles irmãos que estavam ali, não só homens, né, homens e mulheres, homens e mulheres que estavam ali. Eles pertenciam à família. A igreja em Éfeso é da família de Deus, mas também a igreja que já está com o Senhor, a igreja invisível, tanto dos céus como da terra. Alguns comentaristas aqui vão dizer, inclusive, de todo o cosmos, Deus como o Pai de todo o cosmos. Então ele chama de Deus um Pai cósmico. Deus é esse Pai cósmico. Mas aqui parece que a ideia de Paulo é dessa família que está sendo trazida pela conversão, pela obra do Espírito Santo. Essa família visível que estava ali em Éfeso, de gentios e de judeus, pessoas que eram inimigas, que eram apartadas umas das outras, agora pelo sangue de Cristo são unidas a uma só família, gentio e judeu, e também aquele povo, aqueles que já morreram, que já estavam já com Deus, essa igreja chamada igreja invisível. Então Paulo aqui parece unir a igreja invisível com a igreja visível. A igreja visível é essa que já está no céu, e aqueles que virão a se converter em Cristo também pertencem à igreja invisível, mas Paulo parece tratar aqui de uma igreja, naquele momento, que já estava com o Senhor. Uma igreja visível, uma igreja invisível. Ele ora, fica de joelho diante do Pai, por essa maravilhosa graça de Deus na vida dele e na vida daqueles irmãos. E agora, qual é a oração de Paulo? Qual o conteúdo dessa oração? Vejam, a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo coloca o conteúdo dessa oração. Para que, segundo a riqueza da sua glória, a riqueza da glória de Cristo, a insondável riqueza de Cristo, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. O apóstolo Paulo usa a primeira questão da oração, que é para que eles sejam fortalecidos no homem interior, no homem que se refaz, no homem que está sendo construído, novo homem. A ideia daquelas pessoas que foram agora a própria igreja, constituída como um novo membro, mas principalmente aqui, individualmente, é que aqueles irmãos que foram renovados pelo Espírito Santo sejam fortalecidos, arraigados. Isso daí, aí nós vamos ver em outros textos da palavra de Deus, que falam, que tem o mesmo sentido. Em Colossenses, por exemplo, essa ideia ela é também colocada pelo apóstolo Paulo, onde ele também demonstra que, pela força da glória de Deus, Deus fortalecesse, para que Deus fortalecesse aqueles irmãos. Naquele também foram circuncidados, capítulo 1, diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, o qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aí no versículo 11, ele diz o seguinte:
sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Ele diz que Deus está fortalecendo a sua igreja, e ele ora para que Deus fortaleça aqueles irmãos no homem interior, diante da glória de Deus, da glória do Pai. Romanos também, capítulo 6, fala que o Pai da glória também está ali fortalecendo aqueles irmãos. É o primeiro conteúdo da oração de Paulo, para que eles sejam fortalecidos no poder mediante o Espírito Santo de Deus. Então a primeira coisa é fortalecimento. Diante de tudo que eles ouviram, das insondáveis riquezas de Cristo, da multiforme sabedoria de Deus, Paulo ora: Deus, fortaleça, Pai, fortaleça esses irmãos que estão lá em Éfeso, para que essas verdades realmente estejam alicerçadas ali, eles estejam alicerçados na verdade, fiquem firmes diante dessa verdade. Depois o apóstolo fala aqui alicerçado e arraigado também pode ter a mesma ideia, mas ele usa aqui uma expressão diferente. Versículo 17: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O alicerce, o fortalecimento que eles teriam que ter, essa força deles, seria no amor de Cristo. Veja o que o texto diz: alicerçados em amor. Portanto, qual é o fundamento, qual é ali o chão onde poderia se plantar aquela boa árvore? Era no chão do amor, no terreno do amor, era que eles deveriam se fortalecer, arraigados, alicerçados em amor. Mas ele diz assim: habite Cristo no vosso coração. Veja, o Espírito Santo fortaleça o coração daqueles irmãos e habite Cristo no vosso coração. A ideia de habitar Cristo no nosso coração é a ideia do Espírito Santo. Esse Espírito que nos fortalece, é Ele que habita em nós. A Bíblia diz que quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Mas como ele diz, habite Cristo em vós, em vosso coração, é porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Então a Trindade aqui, em todo o texto de Paulo, está bem colocada, o tempo todo. A Trindade está bem exposta. Ele sempre tem trazido a ideia da Trindade. O Espírito Santo é que habita, mas o Espírito de Cristo também habita em nós, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Mas ele fala que nós estamos alicerçados, fundamentados, arraigados no amor. E ele diz por que devemos estar dessa forma. Estou resumindo bastante esse texto. E ele diz por que a gente tem que estar dessa forma. Por quê? Ele diz: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude do Espírito. Até aqui, até essa parte aqui ele diz assim: para que poderes compreender com todos os santos qual é a largura, é o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Por que Paulo quer que eles se fortaleçam, que eles estejam arraigados dentro do Espírito, no Espírito interior, com o Espírito Santo de Deus ali, fortalecendo aqueles irmãos em amor? Para quê? E aí ele diz que é para compreender, para que eles conheçam o amor de Cristo. Só que Paulo usa uma figura aqui, meus irmãos, de difícil entendimento. Aliás, é uma grande discussão aqui. Por que Paulo fala largura, comprimento? Será que é uma dimensão do amor de Deus? Como é que é isso? Como se processa isso? Paulo usa uma ideia bem matemática, né, de medidas, na verdade uma ideia de medidas, para medir o amor de Cristo. Será que Paulo queria dizer que o amor de Cristo pode ser medido? Não. A ideia está muito mais relacionada a uma mentalidade da sabedoria dos grandes como Jó, dos homens de Deus como Jó, aquela ideia de que você fala da medida para dizer que aquilo ali não pode ser medido. Então ele usa as medidas para dizer que não se pode medir o amor de Cristo, não se dá para medir o amor de Cristo. Ele não tem como nós compreendermos de maneira profunda o amor de Cristo, mas Paulo está dizendo para que compreendeis, para que possamos compreender. Ele diz para que compreendam com todos os santos, compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecermos o amor de Cristo. Isso aqui é uma das maravilhas desse texto, quando Paulo usa ideia de medida para dizer, para medir aquilo que não pode ser medido, não há como medir. Mas ele diz assim: mas os irmãos precisam compreender isso, que o amor de Cristo é insondável. Está dentro daquela mesma ideia anterior,
Quando Paulo diz assim, lá em Coríntios, capítulo 5, diz assim: o amor de Cristo me constrange, nos constrange, o amor de Cristo nos constrange. A ideia de que o amor de Jesus, ele não dá para ser medido, compreendido. Em outro texto de Romanos diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem nos separará? A ideia de algo que está além da nossa capacidade de compreensão, mas Paulo quer que nós compreendamos de alguma forma, que nós tenhamos algum conhecimento sobre isso. O John Stott, ele faz aqui uma certa alegoria, mais bonita, né? Eu vou até usar aqui o que ele usa. Ele diz assim, quando ele fala assim que para compreender com todos os santos qual é a largura, ele diz assim: olha, a largura do amor de Cristo é que ele abraça judeus e gentios, abraça tanto judeus como gentios. Aí ele diz assim: o comprimento do amor de Cristo é que ele é eterno, não tem tempo. O amor de Cristo, ele é eterno, não há o início e não há o fim, um amor eterno. Com o amor eterno ele nos amou, e com a altura ela vai até o céu, diz John Stott, ela vai até o céu. E com profundidade, diz ele, é que ela vai lá no fundo do nosso coração e retira do coração do homem aquele pecado mais profundo e salva aquele homem, converte aquele homem. É uma alegoria muito bonita que John Stott usa para mostrar, na verdade, que mesmo a gente entendendo dessa forma como ele falou, ilustrando, quem sabe, da forma alegórica como ele falou, como John Stott falou, jamais podemos compreender de maneira plena esse amor de Cristo. Não dá para entender por que ele nos amou e como ele nos amou. E esse amor é manifestado por João como tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira, e o amor de Cristo é também um amor tal, que não dá para ser compreendido. Por isso que Paulo diz lá em Coríntios 5,14, o amor de Cristo, 2 Coríntios diz 5,14, o amor de Cristo nos constrange. Ele nos constrange, porque ele nos amou quando ainda éramos pecadores. E aí, meus irmãos, depois que Paulo ora para que haja essa compreensão, esse conhecimento, Paulo então, ele diz, para que sejam tomados de toda a plenitude, preenchidos pelo Espírito Santo. Então, se você quiser dar um resumo, você pode falar reforçado, que eles sejam reforçados, eles sejam arraigados no amor de Cristo, para que compreendam esse amor. E por último, você pode entender que para que eles sejam cheios do Espírito Santo. E aqui a ideia do versículo 19 final, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, é maravilhoso, porque veja, ele já falou do Espírito Santo, que sejam fortalecidos mediante o seu Espírito no homem interior, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Depois ele falou que eles sejam, que habite Cristo ricamente em vós, que Cristo habite no vosso coração. Em Colossenses ele diz ricamente em vós, aqui ele diz habite Cristo em vosso coração. E agora ele usa que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O Espírito Santo em nossas vidas é esse enchimento de Deus, da Trindade em nós. A Trindade habita em nós por intermédio do Espírito Santo, que aplica essa obra maravilhosa, essa obra redentora. Mas Paulo está dizendo para que sejam cheios da plenitude do Espírito. O que ele quer dizer para aquela igreja? Aquela igreja já tinha sido salva por Cristo, por Deus. Aqueles irmãos já são considerados irmãos, né? Sejam redundantes, eles são irmãos em Cristo Jesus. O Espírito Santo já habita na vida deles. Mas Paulo quer demonstrar aqui que há uma plenitude, há um ser cheio do Espírito Santo. Isso mais à frente ele vai dizer: enchei-vos do Espírito Santo, não os embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. A ideia, meu irmão, é que você, mesmo sendo servo do Senhor, templo do Espírito Santo, você pode ainda cada dia mais ser cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Cristo, e aí compreender a profundidade, compreender a largura, compreender o comprimento, compreender a profundidade, compreender a altura do amor de Deus. Mas que compreensão é essa? É uma compreensão espiritual. É eu chegar diante desse amor de Cristo e dizer: o amor de Cristo me constrange, me constrange. E quando o apóstolo Paulo, ele diz ser cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, é falar com o próprio Paulo, que perseguia a igreja, que seguiu a igreja, que era um homem contrário ao Senhor, o Saulo de Tarso, perseguidor da igreja. De repente ele encontra com Cristo, e ele encontra com esse amor,
um Jesus que o ama, mesmo ele perseguindo, perseguindo Jesus. Jesus está dizendo: Paulo, por que me persegues? E agora Paulo é alvo desse amor maravilhoso de Deus. E aí Paulo diz: agora não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é a ideia de habitação, ser cheio do Espírito Santo de Deus. É quando Cristo vive em nós. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E depois que Paulo fala sobre isso, meus irmãos, ele faz aquilo que nós chamamos de doxologia. Ele louva a Deus, dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Veja agora, usando a primeira pessoa do plural. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. E veja que o apóstolo fala da glória em Cristo e a glória na igreja. Ele coloca a igreja na ordem primeira, dizendo que a igreja, Deus manifesta a sua glória na igreja. Sabe o que Paulo está dizendo? Está dizendo assim para aqueles irmãos: pode ser que isso seja difícil para você. Pode ser que todo esse plano da salvação seja algo incompreensível para você, seja difícil para o seu entendimento. Mas eu tenho que dizer que Deus é poderoso para ouvir a minha oração, para ouvir a oração que Paulo está dizendo, que está fazendo para Deus, dizendo: habite Cristo em vós, que vocês sejam fortalecidos, arraigados, que vocês compreendam, conheçam, sejam fortalecidos no amor de Cristo Jesus, e que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus, plenos do Espírito Santo de Deus. Possa ser que isso seja difícil. Paulo está dizendo: mas para Deus não, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Ele faz infinitamente mais do que tudo que pensamos, ou tudo que pedimos ou pensamos. A oração mais difícil, o pensamento mais complicado, e nós podemos pensar assim: Deus não vai fazer isso. Paulo está dizendo: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente, superabundante, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, que superabundou a graça de Deus na resposta às nossas orações. Ele faz muito mais do que você pensa e do que você pede. E é por isso que Paulo estava confortado. Por ele então louva a Deus: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Veja que Paulo já tinha falado do poder de Deus anteriormente. Ele diz: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, o que nós podemos aprender com essa palavra do apóstolo Paulo? Já fizemos algumas explicações. Nós podemos aprender com Paulo, por exemplo, a orar a Deus, estar prostrado diante de Deus de joelho, né? Tem até um hino que diz que de joelho é melhor, né? Aí alguns comentaristas, até tem William Hendricks e John Stott, eles têm umas ideias bem interessantes. Eles dizem assim, o William Hendricks diz assim: Deus não diz que nós temos que orar de alguma forma, mas ele fala assim, mas é vergonhoso, é danoso ao homem orar relaxadamente, ele diz. Ele diz que nós precisamos nos prostrar diante de Deus. Não está dizendo para ninguém orar de joelho, nada disso, mas que tem que ter uma atitude de reverência em oração. O nosso coração deve estar de joelhos diante do Senhor, prostrado, sinal de humilhação, de vazio. Eu me humilho diante do Pai, eu preciso do Pai, então eu me coloco de joelho. A gente precisa entender isso. Deus é Senhor, e nos prostrarmos diante dEle. A segunda coisa que nós aprendemos são pelos pedidos de Paulo, na oração de Paulo, é aquilo que nós precisamos pedir a Deus: que Deus fortaleça a sua igreja no homem interior, que você cresça, que a sua nova natureza, que foi gerada pela semente corruptível de Deus, seja algo que amadureça, que floresça, que você seja uma pessoa, um crente no Senhor Jesus, que dê frutos ao Senhor, que você seja pleno de Cristo em sua vida, que você possa dizer, como Paulo, ecoar como Paulo, dizer: não eu mais, mas Cristo habita em mim. Cristo habita em mim. Ele diz que ele agora não vive mais, não é mais a vida dele importante, não é a carne, a vontade dele que está importando, mas Cristo é que importa na vida dele. Que você possa dizer isso, que Deus fortaleça o seu interior, que Cristo seja realmente aquele alicerce na nossa vida, que sejamos alicerçados no amor incompreensível de Cristo,
que você e eu sejamos alicerçados nesse amor incompreensível, nesse amor que as dimensões não podem ser medidas, que a gente possa ter essa raiz ali, fincar esses pés ali, bem fortalecidos nesse amor de Cristo. É esse amor de Cristo que faz com que você ame o seu irmão, aquele que antes era inimigo, agora é chamado de irmão. É esse amor de Cristo, e que você também tenha isso na sua vida. A terceira coisa, meus irmãos, é que você também seja tomado de toda a plenitude do poder do Espírito Santo de Deus. Eu vejo hoje as pessoas correndo atrás de ser cheias do Espírito Santo. Pessoas que acham que é falar em línguas, que ser cheio do Espírito Santo é profetizar. Ser cheio do Espírito Santo é você estar cheio de Cristo em sua vida. É quando o seu caráter é o caráter de Cristo. Quando Cristo muda a sua vida. Seja que quando Deus fala para os seus discípulos que eles deveriam ser perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, lá em Mateus. Temos que buscar essa perfeição diante de Deus. Não vamos encontrá-la aqui na terra, mas precisamos buscá-la. Precisamos buscar. Não adianta você achar que você se converteu e você vai ficar estagnado. Esse pensamento não é um pensamento de um servo do Senhor, de uma serva de Deus. Você precisa buscar ser cheio da plenitude de Cristo, de Deus na sua vida. Ser cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo? Como é que eu me encho do Espírito Santo? Que coisa interessante. A Bíblia vai dizendo que nós nos enchemos constantemente, mas ao mesmo tempo a igreja está cheia do Espírito. A ideia de que Deus tem concedido dons, tem abençoado, o Espírito Santo tem guiado a sua igreja, mas individualmente, cada um de nós precisamos ser cheios, nos enchermos constantemente do Espírito Santo de Deus. Sabe como? Paulo vai responder isso lá em Efésios. Com a palavra de Deus, nos enchendo da palavra, orando, lendo a palavra de Deus. Ele ainda diz mais, louvando ao Senhor, cantando ao Senhor. Estamos sendo cheios do Espírito Santo quando fazemos isso. Aí você pode me dizer aqui hoje, dizer assim, mas está muito difícil isso. É difícil ter o caráter de Cristo em minha vida. Aí eu respondo como Paulo: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. A nossa geração também recebe o poder de Deus. E esse poder diz para nós que é possível para Deus você ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Esse é meu desejo, a minha oração com Paulo, que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar de pé, vamos orar ao nosso Senhor. Deus bendito, Deus amado, oramos e pedimos que habite Cristo em nossos corações, ricamente no coração de cada irmão aqui. Que sejamos fortalecidos, ó Deus, no poder e no amor do teu Filho Jesus. Que sejamos fortalecidos, arraigados no amor, que, ó Deus, cada dia mais possamos, ó Deus, estar cheios do Espírito Santo do Senhor. Nos ajude, ó Deus, nos ajude a concluirmos como Paulo, que o amor do Senhor nos constrange. E faça, ó Deus, que vivamos melhor, em santidade e em novidade de vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.